texto da Vanessa Brito, que é nossa colega do Instituto de Filosofia da Linguagem e é investigadora. E eu acho que na sequência daquilo que o Nuno acabou de dizer, ainda que não se ocupe do mesmo problema, acho que é como uma coda na sua apresentação. Atualmente a investigação estrutura-se segundo um modelo de avaliação ou de limitação que a submete às mesmas condicionantes em que hoje obedece qualquer lógica de financiamento. Isto, na verdade, é um problema. Nós não temos de ignorar que isto é um problema. Eu, em 2010, 2011, recebi da parte de uma amiga, da Maria João Meia Branco, um texto de um professor de Química e Física da Universidade de Brandeis, em Boston, Massachusetts, chamado Gregory Petsko, que escrevia ao presidente da State University of New York, at Albany, que tinha acabado de eliminar Departamento de Literatura Francesa, Departamento de Literatura Italiana, Departamento de Clássicas, Departamento de Literatura Russa e Departamento de Artes do Teatro. E é uma carta de um homem especializado em Física ou Química a tecer uma série de considerações a este presidente, que é um gestor que nunca estudou na universidade, não tem o doutoramento e nunca ensinou. E tem uma ideia da universidade como uma empresa qualquer e, portanto, deita-se fora os membros do corpo que se considera que não fornecem as boas condições de autofinanciamento. E o que ele diz é que coisas como artes do teatro, literatura russa, literatura italiana, não têm que se autofinanciar. Alguém tem que financiar essas atividades. Ele, como professor de Físico-Química, diz que todas as melhores coisas que descobriu na Físico-Química vêm dos estudos clássicos que teve de ter, porque o currículo das universidades americanas até certa altura, como os das nossas universidades, era diferente. Isto é, nós também somos responsáveis por termos estreitado em especialização forçada os nossos currículos. E ele diz que estudou grego, estudou literatura francesa e estudou artes da performance. E essas três áreas foram, como eles dizem, muito inspirativas para a sua investigação. E a parte mais original do trabalho de qualquer grande cientista está no recurso a essas atividades, que são como que o cimento criativo e imaginativo que mantém viva uma sociedade. As ciências duras, que são muito importantes, como toda a gente sabe, e está a pôr isso em causa, mas abandonadas elas próprias, não vêem mais nada à volta, tornam-se completamente constituídas e autocentradas. E é preciso que os limites das disciplinas de que o Gustavo Rubini falou se tornem lineares, mas como dizer, programaticamente falando, não apenas como desígnio individual. As nossas universidades restringiram os currículos, não só da entrada na universidade, mas na formação interna na universidade. Eu devo dizer que fiz o curso de Filosofia, mas estudei Teoria da História, estudei Cultura Portuguesa, tive o Vitorino Mésio como professor absolutamente inesquecível, estudei como opção, que estava a surgir nessa altura, Linguística, e isso, Teoria da Literatura, isso também como opção, isso foi um enriquecimento enorme para a filosofia. No caso, como todos aqueles que tinham a filosofia sabem, a filosofia não tem objeto próprio. E isso faz da filosofia não um caos organizado, mas um cadinho de problemas que se recolhem nas várias áreas disciplinares. Mas isto também se pode aplicar à literatura, à sociologia, à antropologia, por maioria de razão. Esse texto eu posso passar depois a quem quiser, posso enviar a quem quiser, porque eu tenho em documento, mas eu fiz um resumo aproximado do que ele diz, de uma maneira brilhante, absolutamente brilhante. Quando se fala de financiamento, eu penso sempre que isto não tem a ver nada com nenhuma superioridade natural das artes e das literaturas, não é superioridade, é pobreza. São atividades de natureza pobre. Isto é, elas não têm meios para se financiar. O poeta não se financia, alguém tem que pagar a edição.
Muitos poetas pagam a sua própria edição, como sabemos hoje em Portugal. A poesia é excelente, é talvez a coisa da excelência, se há excelência, que é uma palavra que se utiliza tanto em Portugal, é poética, e o António Correia lembrou, e muitos autores começam, não começou agora, mas cada vez mais há edições de autor. Mas alguém tem que pagar os artistas, alguém tem que pagar o teatro, porque a atividade nela própria é pobre, não tem meios, não precisa de laboratórios, não tem instrumentos especiais, não. Tem o corpo, a voz, a inteligência, a imaginação, um papel e um lápis. E depois, provavelmente, um computador. Mas isso qualquer pessoa tem. Até sem saber ler tem um computador. Não é uma coisa que custa muito dinheiro. Alguém tem que pagar essa gente. Alguém nos tem que pagar também a nós. Sobretudo às atividades desta faculdade, que naturalmente não produzem autofinanciamento. Portanto, essa ideia do autofinanciamento deve ser combatida como uma generalização abusiva, que vem de modelos que estão sempre a ser autofinanciados. Se eu invento um medicamento para curar uma doença, alguém vai financiar. Aliás, alguém já está a financiar antes de ele ter começado a pensar. Portanto, a coisa é muito diferente no caso da história, no caso da antropologia ou mesmo no caso da geografia. Mas no caso da filosofia, no caso das literaturas, o autofinanciamento é absolutamente, é uma palavra ilusória, que não deve ser usada. Devemos ter vergonha de utilizar esse conceito. E vemos esse conceito como é manobrado com as tais editoras, algumas delas que tiveram até uma história muito digna, como promotores de bons livros, e que agora são verdadeiras sanguessugas da vida universitária, que existe em circuito fechado. Depois não há recensiões aos livros. Os mesmos que pagam os livros são os mesmos que os compram para as suas próprias universidades. Portanto, é um circuito absolutamente devastador. Como as agências de rating, eu acho que rating se podia traduzir por cotação, não? Acho que é uma boa palavra, cotação. A palavra cotação e a palavra avaliação tornaram-se em divindades. Há uma idolatria absorvida como absolutamente evidente em relação a essas divindades. E essas divindades têm pés de barro muito visíveis e nós temos que estudar esses pés de barro. Os professores são avaliados, sabe? Quando era aluno, os professores eram avaliados porque os alunos faltavam às aulas. Isso é uma liberdade dos estudantes, como dizia o Husserl. Só há duas liberdades para os estudantes: faltar às aulas e adormecer nas aulas. E é isso que se tem que fazer, porque a sobreposição de avaliações é uma doença mental verdadeira. As consequências estão à vista. Os professores estão anestesiados, estão a perder as forças, têm tarefas que não têm nada a ver com a sua investigação para cumprir, que ultrapassam o tempo que dedicam à investigação. Isso tem consequências nefastas e por isso a relação entre a universidade e o exterior passa por isso. Não passa por, de repente, nós irmos lá para fora falarmos com os cidadãos, não. É aqui que a relação com o exterior tem que se passar. E o exterior tem que receber as consequências, que é bons alunos. Por exemplo, os alunos das ciências da comunicação têm muitas obrigações que os seus professores devem transmitir para evitarem que os meios de comunicação sejam, neste momento, puras correias de transmissão de grupos ideológicos, políticos e financeiros que governam grande parte do nosso mundo. Claro que não há cruzadas anti-globalização, eu não vou para essa cruzada certamente, nem nenhum de vós irá, e as cruzadas não deram, a boa memória não é própria das cruzadas, elas não deixaram boas memórias, mas nós temos localmente de resistir de modo muito concreto a essas evidências, não provas, evidência, mas não provas, que agora toda a gente diz evidência é prova, das evidências que não são nada evidentes, que são um efeito de boas vontades pervertidas, no meu entender, por uma lenga-lenga internacional forçada, desde os Estados Unidos à União Europeia, e que nós absorvemos, mesmo tendo resistido muito localmente, isto é, como indivíduos. Mas resistimos até um certo ponto, porque, entretanto, as nossas
instituições são avaliadas a partir desses critérios. E nós próprios, como indivíduos, somos avaliados a partir desses critérios. Isso também, é sobre isso também que nos temos que interrogar. Hoje já não sei quem disse que isto um dia vai explodir. Já não sei quem disse isto. Já não me lembro, mas foi o Ou explodir. foi o Guerreiro, não foi? Foi o António. Na verdade, quando um sistema que se supõe vivo chega a uns certos limites, ou morre, isso não tenho dúvidas, que morre, ou então explode atacando outros, ou renovando-se, mas nós não nos podemos renovar com um género de utopia regeneradora, daquela coisa de agora irmos fazer tudo o que não fizemos. Não é isso. Acho que é tomando como base a situação em que estamos. Eu gostei muito dessa do momento presente do método, há uma cantiga que eu adoro daquele cantor Acesso Bloqueado. O Sérgio Pinho. Em Acesso Bloqueado fala do presente, passado e futuro. Seria ótimo para um curso de filosofia, aquela cantiga. O presente tem o acesso bloqueado. É isso que nós temos de perceber. O presente é aquilo que nós estamos a viver. Nós, em relação ao passado, fazemos análise. Em relação ao futuro, fazemos previsões. O problema é o momento presente. Que é, por exemplo, de repente o método ficar tudo às escuras. É isso mesmo. É que nós estamos na obscuridade do presente e estamos agora a começar a fazer uma espécie de avaliação, estimativa, previsão, com os dados que temos, e não são poucos. Todos os que vieram aqui trouxeram dados e trouxeram anúncios de previsão até agora. E aqueles que vão seguir estão no mesmo teor. E peço-vos que não abrandem, que não fiquemos por aqui. Eu vou continuar a ler o texto da Vanessa, peço desculpa à Vanessa, mas acho que ela estaria de acordo. Foi por causa da lógica do financiamento. A absurdidade dos critérios, não obstante serem eficazes, os quais essa notação se pauta, tem vindo a ser denunciado, e, no entanto, os sacrifícios que eles impõem parecem sensatos. Assim, ao mesmo tempo que as nossas condições de trabalho se têm tornado cada vez mais difíceis, parece-me que apenas nos temos esforçado por continuar a fazer tudo aquilo que fazíamos, como se, entretanto, nada à nossa volta tivesse mudado. A forma como nos sujeitamos, aceitamos e pactuamos com o estado de coisas que achamos por bem denunciar, apenas tem vindo a intensificar-se. Isto é uma descrição exata da nossa vida. Há muito tempo que nos conformamos com a perspectiva, e agora mais centradamente nos investigadores com bolsas da FCT, com a perspectiva de conceber seminários, dar aulas, escrever artigos, fazer conferências ou produções sem qualquer remuneração. Mais recentemente passámos até a equacionar a hipótese de pagarmos para conseguirmos fazer o nosso trabalho. Temos a felicidade de o nosso trabalho ser simultaneamente uma paixão e de podermos fazer algo em que acreditamos. Mas talvez a paixão que nos move esteja a impedir-nos de fazer frente a todas as cedências que temos feito e que presentemente continuamos a fazer. Neste sentido, responder ao momento presente inclui, quanto a mim, responder pela forma como nele participamos. O problema não é fazer tudo em troca do futuro nenhum. Como sabes, já há algum tempo que o futuro de investigação em letras se tornou irrazoável. É o termo, é irrazoável. Ou então a troco de imensos sacrifícios feitos a contragosto, de imensas burocracias que se mostram absolutamente inúteis, das tais audiências da agência dos meios. O problema é que não se pode continuar a fazer tudo em troca de futuro nenhum, se não nos reconhecermos no presente em que nos empenhamos. E acabou aquilo que a Vanessa Brito gostaria que ouvisse.